Junto com Santa Maria Madalena de Paz, nós queremos gritar nessa quinta-feira, como ela dizia, que a quinta-feira santa é o dia do amor. E realmente, para aqueles que entenderam a presença real de Jesus na divina hóstia, essa quinta-feira é o dia do amor. O dia onde Jesus instituiu a sua presença sacramental, que acompanharia a igreja pelos séculos dos séculos. O dia em que o teu coração, meu irmão, pode olhar para o céu e buscar Deus, mas ele pode ir numa Santa Missa, ele pode ir numa igreja, numa capelinha simples, e não buscar Deus, mas encontrar Deus no sacrário, porque Ele mesmo disse: a minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Tomai e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Tomai e bebei, isto é o meu sangue que será derramado por vós. É uma entrega e é um derramamento ao mesmo tempo. A entrega na paixão, o derramamento de sangue que aconteceu no Calvário, é atualizado na Santa Missa. O mundo ainda não conhece o dia do amor. Esse segredo é revelado aos corações que tiveram a graça, o privilégio, o presente, o dom celeste, de que assim como Paulo, aonde tem a experiência com Cristo, ainda chamado de Saulo, onde as escamas caem dos seus olhos, e uma coisa ele diz, Atos 9, Senhor, o que queres que eu faça? O mesmo brado de Francisco de Assis, alguns séculos depois, Senhor, o que queres que eu faça? E essa também tem que ser a nossa pergunta a cada comunhão, a cada adoração, Senhor, o que queres que eu faça? Para Paulo foi uma resposta, para Francisco foi outra, e para mim e para você vai ser outra. Mas do mesmo Deus, do mesmo Cristo, que no dia do amor, nessa quinta-feira onde nós podemos tocar no Evangelho de São Lucas 22, onde Jesus manda a Pedro e a João preparar a Páscoa. Ele manda preparar a Páscoa. O que é a Páscoa? É a Eucaristia. Então eles entram na cidade, Jesus vai dar direção para eles. Entrando na cidade, disse-lhes: encontrareis um homem a carregar a água. Segui-o até a casa que se dirige e falai ao pai de família. Este vos mostrará uma grande sala mobiliada. Preparai lá o que é necessário. Santo Afonso vai nos dar a alegoria, o mistério de cada palavra dessa. A Páscoa simboliza aqui a Eucaristia. A sala mobiliada é a alma em estado de graça, enriquecida de virtudes sobrenaturais e dos dons do Espírito Santo. A sala mobiliada é a alma em estado de graça. Olha o cuidado de Jesus. Literalmente aqui nas Sagradas Escrituras, não foi uma sala qualquer, não foi um lugar qualquer. Porque tudo tem um mistério profundo. Pedro e João representam a fé e o amor. A fé, porque os teus olhos te enganam, meu irmão. Você olha nas mãos do sacerdote, é pão. Você comunga, tem gosto de pão. Mas a tua fé, a fé da igreja, a fé dos santos afirmam para você: é Cristo, é Jesus presente e o amor. Porque só se aproxima, só tem uma constância, uma busca perene, aquele que ama o sacramento de amor. Então essas duas asas, da fé, Pedro, e do amor, João, elas têm que estar no coração do homem, para ir ao encontro do homem-Deus. À tarde de quinta-feira santa, o Cordeiro Pascal estava sobre a mesa do cenáculo, onde se reuniram os discípulos com o Divino Mestre.
Esse cordeiro figurava a augusta vítima da cruz e dos nossos altares. Jesus ceava-se de pé, o bastão na mão e os rins cingidos como para a viagem. Porque Jesus está assim. Porque, meu irmão, a Eucaristia é o alimento do exílio e da viagem para o céu. Quando nós comungamos, nós somos transportados, meu irmão, ao céu. Ou melhor, o céu entra dentro de nós. É uma viagem mística, por isso que a Eucaristia também tem o nome de viático. Por quê? Porque ela nos leva para o paraíso, ela nos leva para Jerusalém celeste. Depois que para ela é necessário dispor-se pela castidade e mortificação dos sentidos e como a santa avidez. Por isso Jesus está dessa forma. Ajuntavam-se ali ervas silvestres e amargas, e tudo era comido às pressas. Olha que coisa profunda. Que mistério profundo nos detalhes ali. Isso tudo está em Lucas 22, depois você leia com calma isso. É o espírito de penitência, de exílio, mas também a disposição para a viagem, para a caminhada. O bastão, os rins cingidos. Mas não é uma viagem terrestre e humana, é uma viagem celeste e sobrenatural. Pelo fim da refeição, o Salvador ergue-se da mesa, toma uma toalha com que se cinge, derrama água numa bacia e de joelhos diante dos apóstolos lava-lhe os pés. E a pergunta é: anjo dos céus, o que vocês dizem sobre essa ação? Já seria muito se os discípulos tivessem a honra de lavar os pés sacratíssimos de nosso Senhor, cansado da caminhada e preparando esses pés para aquilo que viria. Mas o que acontece aqui é o contrário, meu irmão. É Jesus que se ajoelha e lava os pés dos discípulos. Para quê? Porque Ele mesmo quis prostrar-se aos pés dos seus servos, a fim de nos ensinar a humildade. Quis lavar-lhes os pés para nos mostrar a pureza interior exigida por seu divino sacramento. É o divino sacramento que nos exige a pureza interior, as disposições necessárias para se aproximar do banquete eucarístico, a humildade e a pureza de coração. Agora isso, quem representa são os atos de Cristo. Humildade e pureza de coração, a vida pura, não tem como se aproximar do sacramento dos sacramentos em pecado mortal. E aí acontece aquilo que 1 Coríntios 11, versículo 26 e seguintes vai dizer que aquele que comunga sem distinguir a carne e o sangue de Cristo comunga a sua própria condenação. E aí ele continua: e é por isso que existe no meio de vós muitos adoentados, fracos e mortos. É isso que nós nos deparamos dentro da igreja, um povo doente, fraco e morto na fé, porque comunga de qualquer jeito, comunga sem pureza de vida, sem uma vida agradável a Deus. E aí, meu irmão, aquilo que era para ser sinal de bênção, de salvação, de fortalecimento, acaba se tornando um sinal de fraqueza, doença e morte espiritual. Por isso que nós temos que zelar pelo corpo sagrado de nosso Senhor. Por isso que nós não temos que ter medo de anunciar a verdade, ainda que para isso nós percamos missões, ainda que para isso nós percamos o olhar de respeito dos carnais, porque é isso que você recebe como paga
quando você anuncia a verdade, quando você quer viver a verdade, quando você quer zelar pelo corpo sagrado de nosso Senhor, quando você quer levar as pessoas a amar o Santíssimo Sacramento, a paga é a mesma paga que o Cristo recebeu. Mas não nos importemos com a nossa imagem, importemos com que a verdade chegue até as almas, porque a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo, e a verdade, como diz Santo Agostinho, ela é como um leão, ela não precisa de alguém ficar defendendo, você solta o leão e ele faz um estrago, e assim é a verdade. Essa espada de dois gumes, essa espada poderosa. Estamos no tempo onde é necessário, mais do que nunca, que se levante almas eucarísticas, profetas que anunciem com fervor e com ardor, que defendam e que proclamem o dia do amor, para que o mundo conheça, para que o mundo saiba e que se levante mais, homens e mulheres apaixonadas, porque se não tiver ninguém que fale, a fé não virá para o povo. Que a Mãe do Puro Amor, que a Mãe do Santíssimo Sacramento interceda por nós nesse dia sagrado, nesse dia de júbilo, nesse dia de alegria para os corações apaixonados pelo corpo sagrado de nosso Senhor.